Olá, bem-vindos a mais uma aula de lógica. Nós vamos aprender como John Vane representa os argumentos através dos seus diagramas. Daí poderemos, inclusive, saber como ele mostra a validade de argumentos da linguagem natural fazendo uso desses símbolos dos diagramas. Vamos à aula. Pois bem, então nós vamos agora ver como John Vane representa os argumentos usando os seus diagramas. Aqui nós temos um argumento, melhor dizendo, uma premissa do tipo A, todo homem é mortal. E agora veremos como John Vane representa esses enunciados. Veja só, ele vai manter os dois conjuntos, no caso o conjunto dos homens e o conjunto dos mortais, sempre dessa disposição que aí está. Os ciclos sempre eles estarão intersectando uns nos outros. E naturalmente, ao colocar dois conjuntos, dois ciclos dispostos dessa maneira, nós teremos aqui na intersecção o conjunto dos homens mortais. Como o enunciado diz que todo homem é mortal, naturalmente que nós temos então essa representação e o resultado final será essa que aí está. Ou seja, eu vou achurar essa parte, dizendo que ela é igual a zero, já que todos os homens devem estar na intersecção e a representação final nos diagramas de John Vane fica exatamente dessa maneira que aí está. Todos os homens são mortais. Essa parte que está achurada, ela é igual a zero. Por quê? Porque todos os homens foram levados para dentro do conjunto onde estão os mortais, ok? Essa é a representação final de enunciados desse tipo, todo homem é mortal. Agora vamos ao enunciado do tipo E, nenhum homem é mortal. Naturalmente que os diagramas continuam da mesma forma, dispostos da mesma maneira. Aqui, como eu tenho o conjunto dos homens mortais, e o enunciado está dizendo que nenhum homem é mortal, então nessa parte aqui não poderá ficar homens nem mortais. Então fica dessa maneira. Onde está achurado, significa que é igual a zero. Homens para cá e mortais exatamente para o outro lado. A representação final, então, fica dessa maneira que aí está. Depois nós temos enunciado particular. Algum homem é mortal. É um enunciado afirmativo particular. Eu tenho aqui, então, os conjuntos. E como eu tenho um enunciado particular, o que eu vou fazer? Eu vou usar um X. Sempre nos enunciados particulares, nós utilizamos o X. Quando o enunciado é universal, nós achuramos uma parte do diagrama. E a representação final fica dessa maneira que aí está na tela. Depois nós temos algum homem não é mortal, um enunciado particular negativo. Estão aí dispostos o conjunto e como é particular, eu vou usar X. E naturalmente que o X terá que ficar de cá, porque se eu coloco o X no meio, eu estarei representando o enunciado que eu disse agora há pouco, que alguns homens são mortais. Mas como o enunciado diz que algum homem não é mortal, eu tenho que colocar o X de cá. E a representação final fica dessa maneira, conforme vocês estão vendo aí. Resumindo, todo homem mortal eu represento usando essa representação, lembrando que quando o enunciado é universal, eu sempre vou achurar uma parte do diagrama. Olha aí, enunciado, nenhum homem é mortal, eu vou achurar a parte do meio, exatamente porque à esquerda, ficam os homens, conjunto azul, conjunto vermelho, os mortais, e aqui no meio fica igual a zero, conforme vocês estão vendo aí. Algum homem é mortal, eu represento com um X, sempre usando o X para representar enunciados particulares, e aí está a representação de algum homem é mortal, e aí está a representação de algum homem não é mortal. Para testar a validade, usando os diagramas de John Vane, nós temos que seguir os seguintes critérios. Primeiro, representar os três termos do silogismo com três ciclos. Olha aí, eu tenho então os três ciclos intersectando uns nos outros, para que eu possa, através disso, fazer toda a representação possível de um silogismo típico. Lembrando que silogismo típico é um silogismo que tem duas premissas e uma conclusão.
As premissas são simples porque eu tenho um sujeito e um predicado em cada uma dessas premissas. Então, em primeiro lugar, eu vou representar os três termos usando três ciclos. E aí o passo seguinte é representar, em primeiro lugar, a premissa universal ou as premissas universais. Não podemos esquecer. As premissas universais devem ser representadas em primeiro lugar. Então está aí a representação da primeira premissa. Todos os homens são mortais, então essa parte é igual a zero e os homens ficam dentro dessa parte da intersecção, significando que todos os homens são mortais. Depois, se tiver premissas particulares, nós vamos representar usando um X. Então está aí. O X vai ficar de cá, porque como alguns homens não são mortais e nem brasileiros, então o X tem que ficar nessa parte onde representa os homens que não são mortais nem brasileiros. Se for o caso, as premissas, porventura, na hora de representar as premissas particulares com um X, tiver uma linha no meio, você tem que representar o X em cima da linha. Por quê? Para saber exatamente identificar o que diz o argumento. Olha aí. Aqui eu tenho a representação da primeira, Sócrates é homem, porque é um termo nominal, então é um termo, uma premissa universal, conforme está aqui. E ao representar a premissa particular, eu tive que marcar um X. Eu teria que marcar o X exatamente em qualquer lugar aqui. Como tem uma linha no meio, eu marco o X em cima da linha. Naturalmente, quando eu marco o X em cima da linha, eu já estou praticamente dizendo que o argumento é inválido. Por que eu tenho que marcar o X em cima da linha? Porque ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui embaixo. Por isso que eu marco o X exatamente em cima da linha, conforme vocês estão vendo aí na representação final. E depois nós não podemos esquecer que os enunciados universais, eles são sempre considerados universais na condição de sujeito. Isso já foi visto lá em aulas anteriores, quando nós falamos dos termos universais e termos particulares. Em quarto lugar, verificar se o desenho das premissas representa o que diz a conclusão. Se for afirmativo, então será válido. Se não representar, será inválido. Lembrando sempre que eu só desenho premissa, eu não desenho conclusão. A conclusão eu apenas vou conferir se o que diz a conclusão é exatamente aquilo que está dito nas premissas. É isso aí. Pois bem, agora veremos como podemos testar a validade de argumentos utilizando os diagramas de John Venn. Vamos lá. Primeiro exercício. Eu tenho aí o seguinte enunciado. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Primeira coisa a fazer é representar os três termos usando os três ciclos intersectados uns nos outros, conforme está mostrado aí nesse desenho que vocês estão vendo aí na tela. A regra primeiro agora, depois de representar os diagramas, é o quê? Representar em primeiro lugar as premissas universais. Então a premissa universal é a primeira, e aí está representado então todos os homens são mortais, conforme a videoaula 10 que vocês assistiram anteriormente, creio eu, Se não assistiu, tem que assistir lá, senão não vai entender essa aula aqui. Depois eu represento a outra premissa. É claro que a segunda premissa também é universal. Então, não tendo premissa particular, eu poderia ter começado pela segunda. Mas não é o caso, tanto faz. Então, vamos representar agora a premissa Sócrates é homem. Olha aí, como é uma premissa universal, eu vou achurar, levando Sócrates para este lugar que vocês estão vendo aí. Eu não posso colocar ele aqui, por quê? Porque aqui já está igual a zero. Então eu coloco o Sócrates aqui dentro. E naturalmente, depois que eu desenho as premissas, a conclusão eu não desenho. A conclusão eu vou apenas conferir. Se a conclusão está representada nas premissas, então eu tenho o quê? Eu tenho um argumento válido, porque a conclusão resulta do desenho das premissas, ok? Exercício número 2. Todos os homens são mortais,
Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem. Vamos começar pela primeira premissa. Então vamos lá. Todos os homens são mortais, está representado aí. Sócrates é mortal, então Sócrates é mortal. Eu vou colocar Sócrates nesse lugar que vocês estão vendo aí. É claro que ele pode estar em qualquer um desses lugares aqui. E aí, o que eu tenho? Né? Eu tenho um argumento inválido. Por quê? Porque se Sócrates estiver aqui, ele será mortal, mas não será homem. Se ele estiver aqui, ele será homem e mortal. Mas como ele pode estar em qualquer lugar desses, isso faz com que o argumento seja inválido. Vamos a mais um exercício. Nenhuma laranja é azeda, todas as coisas azedas são caras, logo nenhuma laranja é cara. Vamos lá. Nenhuma laranja é azeda, então eu vou achurar a parte do meio, lembrando que premissa universal eu sempre vou achurar, premissa particular eu vou colocar X. Nenhuma laranja é azeda, então laranja fica para cá e coisas azedas fica para lá. E essa parte aqui vai ser igual a zero. Todas as coisas azedas são caras, então eu pego as coisas azedas e coloco aqui dentro, por quê? Por que eu não posso colocar aqui também? Porque aqui já está igual a zero. Então todas as coisas azedas eu coloco aqui e isso fica igual a zero, porque todas as coisas azedas são caras. Eu posso concluir que nenhuma laranja é cara? Olha aí. Será que eu posso concluir isso? Isso vai ser inválido. Por quê? Porque se aqui está em branco e aqui também, logo significa que eu posso ter laranja que é cara e eu posso ter laranja que não é cara. Ou seja, esse argumento não está garantido, não está garantindo o que diz a conclusão. Por isso que é um argumento inválido, ok? A conclusão não resulta do desenho das premissas. Vamos a mais um exercício. Nenhum homem honesto trai sua esposa. Maurício não trai sua esposa, portanto Maurício é homem honesto. Vamos lá. Nenhum homem honesto trai sua esposa. Então, homem honesto para cá, pessoas que traem para cá, essa parte vai ser achurada, significando que ela é igual a zero. Maurício não trai sua esposa. Então, eu tenho aqui um termo nominal, que é universal. Se é universal, eu vou achurar. Eu vou achurar o quê? Essa parte todinha aqui. É claro que eu não precisaria achurar essa parte, porque ela já está igual a zero. Mas eu vou achurar tudo aqui para não confundir você. Então está aí, Maurício não trai sua esposa. Agora eu pergunto, será que dá para aceitar essa conclusão? Claro que não. A conclusão não está garantida no desenho das premissas, né? Maurício, ele pode ser homem honesto, né? Ou pode ser homem não honesto. Não dá para garantir o que está dito na conclusão. Por isso que é um argumento inválido. Vamos ao exercício número 5. Alguns alunos são inteligentes, algumas pessoas inteligentes são estudiosas, portanto, alguns alunos são estudiosos. Então estão aí os três ciclos, o diagrama de John Venn. Vamos à primeira. Alguns alunos são inteligentes, então eu vou colocar um X bem no lugar, em cima da linha, por quê? Porque o X ele pode estar onde? Ele pode estar em qualquer lugar. Depois eu represento a outra premissa. Algumas pessoas inteligentes são estudiosas. E aí vem aquela questão. Eu posso garantir o que diz a conclusão? Não posso. A conclusão é inválida. Por quê? Porque preste atenção, olho na tela. Se o X estiver aqui, alguns alunos são inteligentes, mas isso não é suficiente para dizer que alguns alunos são estudiosos. Se o X estiver aqui, claro que sim, seria válido, mas como ele pode estar em cima ou abaixo da linha, eu marco o X em cima da linha e isso por si só já garante que essa conclusão é inválida. Eu não posso aceitar a seguinte conclusão, portanto, alguns alunos são estudiosos ou não são estudiosos. Não posso aceitar essa conclusão, porque na lógica isso vai romper com o princípio da identidade. Não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Vamos ao exercício número 6. Estão aí os três ciclos, vamos representar o primeiro enunciado porque ele é universal. Então, todo homem é mortal, está aí representado. Agora, alguns mortais são mamíferos. Olha,
eu vou colocar aqui alguns mortais são mamíferos. Mas eu pergunto, será que o X está garantindo o que diz a conclusão? E é claro que não. Esse X, né, ele não garante, a conclusão é inválida. Por quê? Porque esse X pode estar ali ou ele pode estar cá. Por isso que eu coloco ele em cima da linha e isso por si só já vai dizer que a conclusão é inválida. Ok? Olha aí, conclusão inválida, porque se ele estiver de cá, como é que eu vou garantir que alguns homens são mamíferos? É isso aí.